Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na Casa Espírita Nosso Lar, em mais uma noite de reflexões. Iremos abordar hoje o quinto capítulo do Livro dos Espíritos, mais especificamente a terceira parte, que fala da lei da conservação. Meu nome é Vanx e a gente tem o prazer de estar aqui nesta casa, coordenando esse trabalho de reflexão dessa doutrina que tanto nos fortalece e nos consola. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo leitura do livro Vinha de Luz, uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia franciscana Xavier, cujo título é Não te afastes. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes não fossem seus irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz, igualmente, espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele, te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos, irmãos encarnados e desencarnados, buscando o nosso fortalecimento espiritual, através da doutrina espírita que nos esclarece, que nos consola e que nos conforta. Sabedores das nossas mazelas morais, buscamos através do estudo, da reflexão, dos ensinamentos dos bons espíritos, nortear nossa trajetória, o nosso caminho, em rumo da seara do bem. Pedimos aos espíritos que coordenam os trabalhos dessa casa, que nos permitam ser transmissor da mensagem de Jesus, tal qual ele nos trouxe há 2000 anos. Que essa noite de reflexão sirva para que a gente possa nos esclarecer ainda mais, nos fortalecer espiritualmente e abrirmos os nossos corações para essas mensagens que tanto precisamos e que tanto buscamos no momento de concentração e de aproximação do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai amado, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Conforme eu tinha falado, meus amigos, a gente vai falar sobre a conservação, e quando a gente cita o termo conservação, a gente vai buscar, na essência dessa palavra, a gente pode buscar, por exemplo, na filosofia, que é onde a gente tem um dos suportes do espiritismo, da doutrina, que significa permanência, né? Que a gente busca a manutenção, que a gente busca manter um estado, uma propriedade que já existia. Obviamente, o estado de conservação ele não é tão fácil como a gente pode imaginar. E a gente pode buscar em outras áreas do conhecimento, como por exemplo na ecologia, que a ecologia também, quando a gente estuda a relação dos animais, da fauna e da flora, a gente vai entender que existe a conservação da própria natureza. E é tão comum agora a gente ouvir falar sobre essa situação que envolve o planeta Terra, a conservação que ele exige de nós, a proteção da natureza, e que isso agora aflorou de uma maneira mais intensa. Quando a gente busca entender essa situação, a gente vai assegurar de forma racional o conhecimento, a participação efetiva, buscar proteger aquilo que a gente possui. É uma forma de conservação.
É uma forma de lei divina mantermos a proteção do solo, da água, das plantas, do ar, etc. E o que a gente vai fazer? O ideal é que a gente buscasse no nosso dia a dia, sem esperar autoridades governamentais, porque muitas vezes essas soluções elas são demoradas, buscar manter as nossas paisagens naturais, a gente buscar proteger os nossos rios, os animais, as plantas. E aí você poderia me perguntar, e qual a relação que existe nesta manutenção em relação aos demais seres vivos? Todos os seres vivos estarão devidamente englobados ou inseridos no termo conservação. Todos nós temos essa capacidade, esse instinto de conservação que é muito importante para nós. Quando você pega, por exemplo, os animais irracionais, se você buscar dentro da estrutura orgânica que a gente possui, os animais, de uma maneira geral, eles possuem órgãos sensoriais que permitem a eles investigar onde é que tem comida, onde é que tem água, perceber um perigo que eles estão pressentindo. E a gente também tem essa capacidade. Os animais irracionais, eles ordenam isso de uma tal maneira que eles buscam a proteção. E, via de regra, eles buscam a fuga. Depois do instinto de conservação, que nós também já passamos por essa situação de uma maneira mais intensa, a gente se depara com o instinto da reprodução. É uma tendência de procriação. Isso é uma lei divina. Nas duas situações, tanto no instinto de conservação como no instinto de proteção, se percebe, tanto nos animais irracionais como em nós, animais racionais, que os nossos batimentos cardíacos aumentam, a nossa musculatura tem modificações. O que vai discernir, o que vai diferenciar, a relação dos irracionais conosco é o nosso cérebro, nossa capacidade de percepção. Então, quando a gente analisa como seres racionais que somos, a gente tem capacidade de compreensão, a gente tem capacidade de ser consciente dos nossos atos, a gente consegue entender os acontecimentos que orbitam em relação à nossa existência. Para escolher a forma que a gente tem que proceder, a gente tem o livre-arbítrio e a gente não deixa de considerar também o lado instintivo. Mesmo em menor condição, em menor escala que nós tínhamos no passado, nós ainda temos essa capacidade. Eu vou citar daqui a pouco um livro que o autor comenta que quando era criança, ele jogando bola, saltou um muro e foi buscar a bola e quando se deparou tinha um cachorro enorme e partiu para cima dele. No mesmo instante que ele saltou para pegar a bola, ele voltou para o muro. Depois que ele voltou, que ele acerenou, que ele apaziguou, ele olhou para o muro e disse assim para ele mesmo, como foi que eu consegui saltar esse muro e voltar? Então, isso acontece com seres irracionais e acontece conosco também. Então, a gente tem essa capacidade instintiva e a gente ainda possui. Obviamente, essas condições elas foram se aprimorando com o passar do tempo e a gente começou a ter a condição de analisar, de planejar, de perceber o que era mais correto para podermos trabalhar, etc. Lá no livro dos Espíritos, a partir da questão 702 até a questão de número 717, a gente vai encontrar uma pauta muito aprofundada a respeito desse tema, e eu fiz questão de pensar uma frase que diz assim, o instinto de conservação é uma lei natural, porque a vida no corpo físico é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e a sua destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, dentro desta jornada evolutiva, o instinto de conservação para nós, ele tem o seu papel de grande relevância. Aí, quando a gente fala em instinto de conservação, surge uma palavra que exige-nos um pouco mais de atenção, que é a palavra necessidade. E quando a gente fala em necessidade, esse tema é relevante na nossa reflexão de hoje, porque necessidade é a consciência que está faltando alguma coisa. E essa consciência que falta-nos alguma coisa, ela pode, para nós, estar diante de duas frentes. As necessidades materiais, que são aquelas que nós vamos prover em função da lei do trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso comprometimento. E as necessidades espirituais. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesta casa de orações. Quando a gente vem para uma casa de orações, como a nossa casa, o nosso lar, a gente está buscando o quê? A gente está buscando suprir as nossas necessidades espirituais. A gente está buscando uma palavra que nos conforte, uma situação que nos dê condições de continuar essa jornada, buscando errar de maneira que não seja tão grande o número de erros como no passado. Então, esse provimento que a doutrina espírita nos dá em cada reunião que a gente tem, ele vai acontecendo de maneira gradativa e cada um de nós tem um ritmo diferente. Cada um de nós tem um ritmo diferente. Alguns conseguem esse provimento das necessidades espirituais num tempo menor, outros num tempo maior.
Certamente a gente está numa jornada que ainda se estenderá por muito tempo, mas a gente pode buscar no âmbito das necessidades espirituais algumas coisas que serviriam para nós como um aspecto muito positivo. Que necessidades espirituais poderiam ser supridas e quais seriam alguns instrumentos que a gente tem ao nosso alcance e muitas vezes a gente passa despercebido? A gente pode buscar uma leitura edificante, a gente pode assistir bons livros, a gente pode buscar boas companhias, a gente pode ter o entendimento que a nossa vida espiritual ela perdura, nós somos espíritos imortais. A gente pode buscar ajudar os outros, a gente pode entrar na seara do bem no sentido de ter mais empatia e auxiliar aos outros. A gente pode colocar a prática do bem como referência na nossa vida. Essa é uma das razões que a gente se reúne aqui. Estando aqui, nesta casa, a gente busca essa condição de separar o que é necessário para nós no mundo espiritual e aquilo que é supérfluo no mundo material. Muitas vezes, somos questionados como espíritas a condição de existe alguma restrição ao mundo material no tocante à aquisição de bens materiais nesse mundo que estamos aqui? Sem dúvida que não. A doutrina espírita não pede a nenhum de nós que façamos votos de pobreza. Não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Ela nos ensina que estamos no mundo material, que precisamos do material para a sobrevivência. O que é condenável são as formas inadequadas de obter tais recursos. Prejudicando, sendo antiético, sendo desonesto, agindo de maneira inadequada, mostrando a sua falta de caráter, mostrando que é capaz de prejudicar os outros. É essa a situação que não é permissiva. O que a gente precisa fazer é entender que as razões que nós temos dentro do mundo material, e não podemos esquecer o mundo espiritual, é que a gente precisa entender quais são os nossos valores. Qual a escala que vale mais para nós? É a escala de obtenção dos bens materiais ou a escala de crescimento espiritual? O que é que vale mais para nós? É o destaque na sociedade que a gente está inserido, o reconhecimento da nossa condição, da nossa missão, do planejamento que nós fizemos no mundo espiritual e que a gente está conseguindo colocar contento. A gente tem que fazer essa análise. A gente precisa fazer essa análise. Então, no momento que a doutrina espírita chega até nós, ela permite-nos esse momento de reflexão. Preste atenção, o grande capital que você pode acumular é o capital das suas boas ações. Você precisa ter isso, você precisa reverenciar não aqueles que estão cercados de ouro ou coisa parecida. Você tem que reverenciar aqueles que têm dentro do seu coração boas ações, bons pensamentos e principalmente que têm empatia, que saibam ser fraternos. Obviamente, esse limite que existe entre o que é necessário e supérfluo, isso é muito relativo. Por quê? O que é necessário para mim pode ser supérfluo para você ou vice-versa. Aquilo que eu posso considerar como primeira prateleira das importantes necessidades que devem ser supridas, para você pode ser relevante. Isso é muito subjetivo. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar num senso de moralidade tal que a gente possa discernir o que é certo e errado. Lá na questão 704 do Livro dos Espíritos, nós temos uma passagenzinha muito importante que eu pensei aqui e vou trazer para que a gente possa pensar um pouquinho. Olha só, o que é que a gente tem como abordagem essencial no Livro dos Espíritos. Ele diz assim: o elemento-chave está sempre no senso moral que prescreve os esforços que o homem tem de fazer para não viver do trabalho alheio quando tem forças para ganhar o sustento por si mesmo. Pede moderação nos gozos, pois todo o excesso é prejudicial. Enfim, solicita o exercício do bom senso no seu mais alto grau. Olha que interessante. Então, se a gente for analisar esta frase, ela tem uma abordagem muito mais ampla do que a gente possa perceber. Aqui a gente pode entrar em várias discussões. Eu veredei aqui por um caminho que fala sobre a nossa alimentação. Como espíritas, nós já fomos questionados, eu tenho certeza que os irmãos aqui presentes também, com relação à nossa prática do dia a dia. A gente sempre fala assim, olha, nós somos iguais a todos vocês, somos mais pecadores do que todos vocês. Certamente, se nós conhecemos a doutrina espírita, nós já devemos ter aprontado muito nas vidas pretéritas, né? E o pai está dizendo assim, ó, eu vou te dar uma oportunidade para tu retificar as tuas atividades errôneas, eu vou te dar uma oportunidade apresentando a você uma doutrina que vai te esclarecer e que vai te mostrar que você não pode mais errar como você errou. Falar, por exemplo, sobre alimentação. Você fala assim, a alimentação animal para o homem contraria uma lei natural? Se a gente for buscar no Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, a gente vai entender o seguinte: a nossa constituição física permite-nos nutrir a carne com a carne.
Se a gente não conseguir nos nutrir, a gente não vai ter, por exemplo, força para exercer as nossas atividades laboriais. Então, a lei da conservação, ela nos impõe o dever de conservar as nossas energias para a gente poder trabalhar. Essa condição é básica. Se eu não tiver essa condição, eu não consigo trabalhar. Aí a pergunta é, mas e se eu me alimentar de carne? É uma opção inválida ou incorreta na visão espírita? De jeito nenhum. Não existe imposição doutrinária. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma frase que eu gosto muito, que é assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, porque ele provém do seu coração. Então, a gente fica se preocupando em analisar se é com a carne ou com outro tipo de alimento, quando, na verdade, o mais nocivo e mais tóxico está dentro de nós. Então, se a gente tiver essas privações com relação à alimentação, é uma opção. Por exemplo, meu filho não come carne vermelha. E eu confesso a vocês que eu não consigo ainda ter esta evolução no campo nutricional, né? Não consigo. Acho que o Miguel consegue, ou o Miléo, mas eu não consigo. Eu confesso a vocês que eu não resisto, né? Mas aí o que a gente pode fazer? A gente respeita e admira aqueles que o fazem, né? Meu filho, a gente faz um churrasquinho e ele não come carne. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, o filho de um leão que não come carne, né? Eu como. Eu gosto, hein, Miguel? Eu gosto, hein? Então, ó, a gente precisa dessa discussão, né? E quando a gente, por exemplo, se preocupa com isso, a gente poderia estar colocando em prática, eram outras preocupações, outras prioridades. E o Evangelho nos ensina isso, o Livro dos Espíritos nos ensina isso. Que tal a gente, em vez de se preocupar com essas coisas que não são irrelevantes, mas que existem coisas mais importantes a serem discutidas, como, por exemplo, na tua condição, você está se sacrificando para ajudar alguém? Quando se fala sacrifício, não é nenhum tipo de mutilação, é no sentido de se dedicar. Você está se entregando. Você é capaz de renunciar, por exemplo, a gente está falando aqui, renunciar a uma festa, renunciar a um churrasco para auxiliar alguém que está com dificuldade? Você é capaz de fazer com que as dificuldades do outro sejam compartilhadas com você e você seja o porto seguro dele? Não que resolva o problema dos outros, não é essa a nossa obrigação, mas certamente dar um apoio moral, dar um ombro amigo. Isso aqui sim é muito mais importante discutir o cardápio que está sendo inserido no nosso dia a dia. Se a gente procurar conservar a nossa condição, a nossa higiene mental, a gente procurar a nossa casa interior estar organizada, certamente isso é muito maior conquista do que estar discutindo o que é que vai comer ou deixar de comer. Se a gente procurar a vida fora de nós, que a gente tem o hábito de querer buscar a vida fora de nós, né? A gente busca nas outras pessoas, nas coisas, a gente busca a essência em outros lugares. Essas paixões da matéria nos fazem se tornar grandes escravos. Então, um homem evoluído ele não se preocupa com isso. Nós estamos em evolução, Vancos? Certamente estamos. Então, quando a gente está num processo de evolução moral, a gente percebe, quando a gente está espiritualmente fortalecidos, que os dissabores, as angústias, as preocupações, elas continuarão existindo, mas elas não farão em nós um estrago que costumeiramente fariam se nós estivéssemos desarmonizados. Dificuldades nós vamos encontrar a vida toda. A vida toda. A nossa vida não é marcada por grandes conquistas. Nossa vida é marcada por desafios diários. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vamos procurar dentro de nós mesmos as soluções para as nossas aflições, para as nossas preocupações, as nossas angústias. Se a gente procurar encontrar alguém para carregar o nosso fardo, a gente está fazendo uma procura errada. A gente tem que se conhecer. Nós temos que olhar para o nosso íntimo, buscar as respostas dentro de nós mesmos. Porque procurar alguém para levar o nosso fardo, isso não vai existir. Não funciona assim. Devemos ser resilientes nas nossas dificuldades, nós devemos ser fortes, nós devemos ser decididos, a gente deve ser responsável pelas nossas escolhas, pelos nossos erros devemos responder. E pelos nossos acertos precisamos fazer tudo possível para continuarmos conseguindo fazê-lo. Existem muitas possibilidades dentro da nossa existência, né? A gente é convidado ao erro o tempo inteiro, a gente tem ótimas portas abertas, como por exemplo a doutrina espírita que nos chama. Quando a gente consegue ouvir essa voz no nosso interior, que diz assim, ó, procure nortear a tua vida na seara do bem, procura nortear tuas condutas na seara do Cristo, certamente a gente vai conseguir, nesse momento, mais amorosidade. Buscar se aproximar da amorosidade que Jesus teve para conosco. Quando essa amorosidade aflora, nós criamos um escudo de proteção.
E aí a gente vai desenvolver um senso moral, a gente vai conseguir ter um sentimento maior pelos nossos irmãos, a gente vai conseguir praticar empatia. É uma palavra que deveria ser praticada com muito mais ênfase do que hoje a gente costuma ver. E aí, dentro do instinto que a gente está falando de conservação, buscar a amorosidade de Jesus conserva-nos e ajuda a conservar aqueles que orbitam a nossa vida. Na seara do bem, o que é que acontece conosco? A gente é elevado em relação aos problemas. Eles vão deixar de existir? Não, mas eles não vão nos sufocar, nós vamos olhar de cima para baixo. A gente vai conseguir enxergar com mais clareza quais são as soluções que a gente tem que buscar. E dentro desta visão e dentro do princípio de conservação, a gente vai perceber, dentro daquilo que nos é obrigatório como cidadãos e principalmente como espíritos imortais, que existe muito desperdício na nossa existência, né? A gente reclama de muitas coisas, mas a gente vê que dentro dessa sociedade que a gente está, nesse planeta que a gente vive, que é o planeta Terra, um planeta que está em evolução como nós estamos, existe muito desperdício. Se nós tivéssemos menos desperdício, certamente a miséria no mundo seria menor. Então, aquilo que sobra muitas vezes na nossa mesa poderia minimizar a fome de muitos dos nossos irmãos. O excesso que você tem nas suas mãos, que nós temos nas nossas mãos em determinados momentos, poderia minimizar a escassez de muitos irmãos que estão passando dificuldades. Quando a gente atira fora sobra de comida, por exemplo, a gente está deixando de saciar a fome de algum faminto. Então, desperdiçar é algo que vai contra o instinto de conservação, a lei de conservação. Quando a gente desperdiça, a gente demonstra o quê? Que a gente precisa ser reeducado, a gente precisa se reeducar. Tem um livro da Joana de Ângeles, cujo título é Leis Morais, que eu trouxe uma parte de um texto importante que eu achei muito interessante trazer para a gente conversar, que diz assim, ó, Joana de Ângeles, fantástica, né? Traz assim para nós: o homem, desejando fugir das realidades transcendentes da vida, afoga-se na fantasia, engendrando as indústrias da inutilidade, abarrotando-se com os acúmulos, padecendo sob o peso contristor da responsabilidade em que sucumbe por fim. A vida é simples nas suas exigências quase acestas. Muitos cristãos distraídos, porém, ataviam-se, complicam seus deveres, sobrecarregam-se do indispensável, desperdiçam valores, desperdiçam tempo, oportunidade edificante para o próprio brilhamento. Desperdiçam alimentos em banquetes, recepções, festas extravagantes, com que disputam vaidades. Desperdiçam medicamentos em prateleiras empoeiradas, aguardando no lar doenças que não chegarão ou em se apresentando os encontros ultrapassados. Desperdiçam trajes, agasalhos e armários fechados que não voltarão a usar. Desperdiçam moedas irrecuperáveis em jogos e abusos de todo gênero, sem qualquer recato ou zelo. Desperdiçam a saúde nas volúpias do desejo, nas inquietações da posse com sofreguidão. Desperdiçam a inteligência, a beleza, a cultura, a arte, os espetáculos do absurdo e da incoerência, a fim de fazerem a viagem de recuperação do que estragaram em alucinada correria para lugar nenhum. Reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. Divide os teus recursos, tuas conquistas, vê-las multiplicadas em 1000 mãos que se erguerão louvando abençoado as tuas generosas mãos. Passarás pelo mundo, queiras ou não. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Como semeares, assim recolherás. O que desperdiçares hoje, te faltará amanhã, não duvides. Se pródigo sem ser pedulário, generoso sem ser desperdiçador, e o que conseguires será crédito ou débito na contabilidade da tua vida. Então, Joana de Ângeles, de uma maneira muito sucinta, nos mostra a necessidade que nós temos de entender que os bens materiais, eles não são o mais relevante e o mais importante da nossa existência, muito pelo contrário. Voltando ao tema que a gente estava falando, a gente trouxe aqui esse texto da Joana de Ângeles. No livro A Constituição Divina foi que eu fui pegar esse exemplo lá do jovem que saltou o muro. O jovem que saltou o muro era Richard Simonetti, e ele contou essa passagem aqui no livro A Constituição Divina. Ele traz 2 relatos falando sobre isso. O outro, ele fala que quando ele era jovem, ele estava num cinema e começou a pegar fogo nas cortinas do cinema. Cinema lotado na época que ele era jovem. E aí o que é que aconteceu? Só para variar, todo mundo pensando que vai morrer, o que é que acontece? Parecia o estouro de uma boiada, todo mundo pulando por cima das cadeiras e poltronas, jogando para todo lado, e gente se batendo e pisando uns nos outros. Graças a Deus, conseguiram sanar o início do incêndio, o princípio de incêndio, e as coisas se normalizaram. Mas ele trouxe nesses 2 exemplos para nós a manifestação do quê? Do instinto da conservação. Então, nestes casos, a gente tem um mecanismo de defesa que ele está lá, está quietinho lá,
mecanismo de defesa que a gente vai poder utilizar com energias que a gente não sabe nem de onde vem. Eu estava lendo esse texto, preparando essa conversa, essa reflexão para nós hoje, e aí, como eu gosto muito de assistir reportagens referentes a automóveis, eu sou um apaixonado por veículos, e agora os veículos estão vindo, esses modernos veículos, com sistemas que você, como condutor, comete um deslize, você está desatento com alguma coisa e o veículo está indo em direção a um obstáculo, pode acontecer uma colisão, ele automaticamente consegue segurar o seu veículo, ele freia por você. Então, isso lembra muito o instinto de conservação, é um mecanismo que mobiliza energias para proteção. Se a gente for guardar as devidas proporções, numa analogia, isso acontece conosco. A gente muitas vezes consegue, quando a gente está em face do perigo, em face da dor, da fome, do medo, a gente consegue algumas coisas que a gente não imaginaria que conseguíssemos. Richard Simonetti citou o cão aqui. Se a gente estiver andando na rua e encontrar um cachorro, um pitbull solto, que ele partir para nós, certamente a gente vai fazer uns 100 metros com o tempo para ir com índice para as Olimpíadas. A gente vai fazer por volta de uns 10 segundos. A gente vai conseguir fazer. Por quê? Porque a gente vai receber vai descarregar uma enorme quantidade de adrenalina na nossa corrente sanguínea, nós vamos virar umas máquinas. E o que é que a gente está querendo dizer com isso? Que a gente ainda mantém esse instinto de conservação, né? Já percebeu o que é que acontece, por exemplo, quando os nossos irmãos que estão, por exemplo, em crise de loucura, eles precisam ser detidos no sentido de conseguir levá-los, por exemplo, para uma clínica psiquiátrica? A dificuldade para você conter um irmão desse numa crise de loucura é muito grande. Eles têm muita força. Por quê? Porque em face do desajuste desses nossos irmãos, eles se sentem ameaçados, e sentindo-se ameaçados, o instinto de conservação fala muito alto. Você percebe, então? O instinto de conservação, ele se exacerba em muitos momentos. A gente ainda tem esse instinto? Claro que sim. Não tanto quanto tivemos no passado, mas a gente continua, diante do perigo, buscando essas energias que a gente não sabe de onde vem. Esse estado de alerta, né? Então, descarga de adrenalina na nossa corrente sanguínea vai potencializar as nossas energias. Nós vamos saltar bem, vamos correr bem, sem dúvida que nós vamos fazer isso. É a natureza agindo em favor da nossa sobrevivência. Isso acontece com todos os seres vivos racionais, os irracionais. Qualquer aspecto que a gente for analisar, na fauna e na flora, a natureza vai apresentar isso. É uma manifestação, é uma lei natural. É uma força, né? É uma força de ordem biológica, conforme ensina-nos o Livro dos Espíritos. Ela atua de uma maneira geral, de tal maneira que nós não temos o controle sobre ela. Ela é estimulada, né? Algumas ações que a gente não sequer percebe, mas que a gente age, independente de ter treinado, independente de ter qualquer tipo de aprendizado. Estas situações certamente seriam quase que impossíveis de serem entendidas por aqueles que não acreditam na reencarnação. Eu ouso a dizer que quem não acredita na reencarnação não vai entender o instinto da conservação. Não vai. Por quê? Porque ele não vai perceber que no princípio inteligente, de lá para cá, a gente fez o quê? A gente já evoluiu muito. A gente já passou do mineral, a gente já passou no vegetal, no animal. Então já tivemos estágios diferentes de vibração, de sensibilidade, e agora estamos na situação de ação, na condição de animal racional que nós somos. Planta tem mecanismo de defesa, os animais têm mecanismo de defesa. Então, tudo isso faz parte desse emaranhado de informações que nos levam ao instinto de conservação. Aí você poderia me perguntar, mas as plantas com mecanismo de defesa? Claro, as plantas conseguem se defender de situações que são prejudiciais a ela, como, por exemplo, a ausência de água, enchentes, tempo mais frio, tempo mais quente. Elas possuem seus mecanismos de defesa. Então, nos animais racionais, esse instinto de conservação, ele funciona de maneira equilibrada. A natureza é sábia. Aí, quando a gente analisa uma situação dessa, nos lembramos daqueles irmãos que erroneamente falam assim, eu não acredito em Deus. Aí eu pergunto assim, você não acredita em Deus? Então você não acredita na natureza. E como é que você acha que tudo isso que nos cerca foi criado? O nada não cria. O nada não cria. Então, se a gente percebe até que esses seres que a gente está citando aqui conseguem ter esses mecanismos, então, como nós, que já superamos determinados estágios evolutivos, a gente ainda consegue manter aceso esse instinto de conservação, mas ele não é um instinto de conservação que se mantém como uma chave ligada o tempo todo. A gente passa por alguns instantes em relação a isso e voltamos à normalidade. Então,
Então, em parte é reflexo, em parte é instinto, um movimento que vai se adaptando conforme as nossas necessidades. E a gente busca isso no instinto de conservação. Muito tempo que a gente pode pensar aqui para refletir, nós, como espíritos imortais, uma alma encarnada, sofrendo influência exclusiva de quê? De instintos da conservação. Em determinados momentos da nossa existência fomos assim. Pouco a pouco, esses instintos foram se equilibrando com a nossa capacidade de inteligência. Mais tarde, a gente vai ver que a inteligência vai predominar. Mas aí nós já tivemos situações semelhantes aqui e que a gente vê, com o passar do tempo, que a gente ainda consegue manter esse instinto de conservação, porque é muito natural que em face de alguma ameaça, o que a gente faz? A gente mobiliza as nossas defesas, né? A gente fica ativo. É como se a gente tivesse, por exemplo, ligando uma máquina e colocasse essa máquina numa rotação bem alta, uma velocidade bem alta, uma rotação muito alta. O que é que acontece se eu deixar essa máquina funcionando assim? Se eu deixar um equipamento funcionando, por exemplo, um motor, numa rotação elevadíssima, uma rotação por minuto muito alta, eu vou estragar essa máquina. E se nós ficarmos assim? Se nós ficarmos com o instinto de conservação aflorado dentro de nós, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter problema. Então, se você pega, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos pegar aqui, infelizmente a gente ainda tem muito a aprender, né? Nós saímos de um momento difícil, aliás, não saímos ainda porque não terminou, já estamos mais aliviados dos sintomas dessa pandemia, né, do Covid-19, mas ela não terminou, né? A gente ainda tem que se cuidar. E saindo dela, mostramos ainda o quanto nós somos ainda endurecidos. Ao invés de estarmos buscando soluções para o nosso planeta, alguns irmãozinhos endurecidos acham que uma guerra é uma boa ideia para um momento pós-pandêmico. Infelizmente, ainda temos essas situações. Por que eu estou citando isso? Porque eu queria trazer o exemplo de um combatente de guerra. O que é que acontece? O sujeito que vai para a guerra, que permanece lá um longo período, sob tensão, preocupação, medo, quando ele regressa, é muito comum a gente ter conhecimento disso. Nós não somos um país que vivemos em combate, mas aqueles países que têm no seu DNA uma guerrinha aqui, outra ali, que tem países que são assim, tá, meus irmãos? Adoram guerra, né? Parece que é o alimento que os deixam para sobreviver. Então, esses combatentes desses determinados países que acontecem essas situações, quando esses combatentes voltam ao lar, eles ainda continuam pilhados. Rotação lá em cima. É como se o seu instinto de conservação tivesse ligado no máximo. Aí o que é que acontece? Eles são agressivos, eles têm momentos de agressividade, têm momentos de depressão, eles são antissociais, eles conseguem ser violentos com seus entes queridos. Então, esse comportamento antissocial é muito comum. Quando isso não desaba, quando isso não vai a ponto de chegar, por exemplo, em situações de fatalidade, né, destas pessoas. Imagina, por exemplo, quem trabalha na segurança pública, policiais, vigilantes, etc. Esses profissionais dessas atividades, eles trabalham com o seu instinto de conservação muito mais intensamente que a gente possa imaginar. Então, hoje nós nos sentimos assim também. Por que a gente se sente hoje nessa situação? Infelizmente, a gente está vendo uma sociedade enferma. A nossa sociedade é enferma. A gente está cercado por violência urbana, por problema no trânsito, conflitos familiares, conflitos no trabalho, discussões ideológicas, discussões de bandeiras, discussões dos mais diversos tipos, e que isso, mesmo que a gente tente se proteger, a gente se sente ameaçado. Existe uma frase maravilhosa que diz assim: você faz parte desse mundo, mas não faça parte desse mundo sendo alvo daquilo que esse mundo nos entrega. A gente precisa ter mais cuidado. O instinto de conservação nosso, nessas situações que a gente acabou de citar, qual é a condição? Ele vai permanecer numa rotação muito elevada. É como se estivesse numa velocidade elevadíssima. Está a 500 por hora. É como nós estivéssemos num campo de batalha. A tensão é tão grande que faz com que a gente viva nessa situação, e aí surgem problemas como, por exemplo, o estresse, as síndromes do pânico, as depressões, tudo isso que são doenças da alma. A nossa saúde mental fica comprometida. Por quê? Porque as nossas preocupações foram crescendo de maneira exponenciais. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa se asserenar. A gente precisa de um porto seguro. E quem é esse nosso porto seguro? Existe solução? Existe. Buscar equilíbrio interior. Mas onde é que eu vou conseguir isso? Quer uma sugestão? Na doutrina espírita. Busque, porque nós temos inúmeros recursos para conseguir sanar as nossas condições, as nossas situações adversas. Mas certamente, buscar um porto seguro chamado doutrina espírita, esse sim,
é o sinônimo de equilíbrio. Se a gente quiser fazer com que as nossas situações sejam menos gravosas, que a gente possa passar por esse momento, desse turbilhão que a gente está vivendo. Esse momento, nós estamos num momento de mudança e todas as mudanças, elas são precedidas de situações mais difíceis. Isso aqui é fato, a gente está passando por essa situação, nós estamos vivenciando uma transformação em relação às nossas condições de espíritos imortais, em relação ao próprio planeta. Muitas mudanças estão acontecendo, nós estamos vivenciando a história, pode acreditar nisso. E a gente vai finalizar a nossa reflexão de hoje fazendo leitura de uma parte que é muito importante do Livro dos Espíritos, que a gente trouxe e faz questão de ler para os irmãos que aqui estão presentes, que diz assim: se a faculdade de pensar nos liberou dos rígidos controles impostos pela natureza, deixamos a condição de passageiros no trânsito da vida e hoje somos condutores. É que precisamos nos habilitar para que o instinto de conservação não continue a nos atropelar, ao qual devemos nos harmonizar ao nível da racionalidade. A doutrina espírita nos auxilia nesse sentido, quando nos dispusermos ao estudo diligente de seus princípios, habilitando-nos a disciplinar os nossos impulsos com o exercício da razão, certamente estaremos apaziguados dos nossos corações. Vamos orar? Logo após a oração, a gente abre um espaço para que os irmãos que estão em casa, que estão presentes aqui no nosso lar, de forma que a gente possa trocar algumas ideias. Senhor Deus, Mestre Jesus, gratidão é o termo que resume a sensação que todos nós estamos aqui. Gratos pela vida, gratos pela possibilidade da reencarnação, gratos pela proteção dos bons espíritos, gratos por termos conhecido a doutrina espírita, que nos fortalece, que nos esclarece, que nos conforta. Gratos pela amorosidade de Jesus, gratos pela possibilidade de estarmos numa jornada evolutiva e, principalmente, temos a capacidade de praticarmos a empatia, sermos resignados com as decisões do alto. Senhor Deus, Mestre Jesus, esteja conosco, pernoite nas nossas residências, proteja-nos nesse momento que a gente está vivendo, de tantas dificuldades, de guerras, de doenças, onde o instinto de conservação muitas vezes está falando mais alto do que a razão. A gente precisa das mãos de Jesus sobre todos nós. Venha-nos, abraça-nos, procure confortar e consolar aqueles que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados. Visita os órfãos, visita os hospitais, visita os presídios, visite os prostíbulos, visite os locais onde os nossos irmãos dependentes químicos precisam do maior dos médicos, o Mestre Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai amado. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. E agora a gente está aqui esperando que os nossos amigos de casa e os que estão aqui presentes possam se manifestar, conversar conosco, fiquem à vontade. Somos todos ouvidos. Eu já falei demais. Boa noite, Joyce. Não tinha lhe visto. Os meus amigos aqui presentes no salão também podem fazer uso da palavra, fiquem à vontade. Os amigos de casa conseguem ouvi-los, viu? Olá, isso. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado. Grande abraço, minha amiga Maí. Saudade de você. Valeu, Bruno. Obrigado. Boa noite, Leniara. Um grande abraço. Boa semana a todos. Fiquem com Deus.